Oi? Vocês estão vendo essa caveira aqui? É. Essa caveira já teve uma língua. Verdade. Ela podia cantar. E o canalha agora joga por aí na terra como se fosse a queixada de Caim, autor do primeiro assassinato. Pode até ser a cachola de um articulador político que esse bronco agora manda e desmanda, ou mesmo de alguém que achou que podia enroscar até Deus. Não pode? Mas é claro que sim, e agora desqueixado, espancado no quengo pela pá do coveiro, ele é todo da senhorita Vermina. Se a gente tivesse a visão arguta, veria que aqui a roda deu uma volta e tanto. Esses ossos, será que foram criados só para virarem peça de jogo do osso? Me doem os ossos só de pensar. Aqui tem outra. Não será a caveira de um advogado? Onde estão as suas chicanas, suas cavilações, seus processos e mandatos e seus sutis ardis? Esse é o famoso diálogo de Hamlet. Aliás, não, diálogo, é um solilóquio, né? Em que ele vê a cena dos coveiros, né? Tirando antigos cadáveres da terra. Está no ato 5, cena 1, tá? E nós estamos falando basicamente de Hamlet. E estou usando esse livro aqui, essa edição da Pinguim, né? Seria então, no caso, a página 173. Tá? Mas por que isso? Porque nós estamos aqui para falar de Shakespeare, mais especificamente de Hamlet, e que muitos sabem será o tema da prova de redação da UERJ deste ano. Tá? E para falar de Hamlet, para falar de Shakespeare, a gente precisa entender que Shakespeare é um divisor de águas na literatura mundial. Se diz que é antes de Shakespeare e depois de Shakespeare. Mas o que seria o Hamlet? E por que a redação da UERJ? Quem conhece já os temas da UERJ há bastante tempo, proveniente desses livros que eles pedem para o pessoal ler, sabe que os temas são universais, os temas são atemporais, e o que importa é o que tem nesta literatura de Hamlet, que tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. E por isso eu resolvi abrir com um solilóquio, né? Não é diálogo, é um solilóquio, em que ele reflete sobre a vaidade humana, ou seja, a vida, a morte, ou seja, a morte igual a todos. Não importa se você é rei, se você é príncipe, ou se você é um advogado, ou até um articulador político, né? Então, até onde nós somos jogados, porque no final tudo vira caveira, né? E esse é o famoso diálogo, é uma reflexão sobre a vaidade, né? Uma reflexão sobre a vida. Até que ponto as coisas que nós fazemos valem alguma coisa? Porque nós brigamos por tantas picuinhas, né? Porque tantas desavenças? Porque no final tudo vai virar uma caveira, né? E o que foi o Hamlet nessa história toda aí? É talvez uma das peças mais famosas de Shakespeare, dentre todas as outras, né? Hamlet é o príncipe da Dinamarca, né? Resumindo rapidamente aqui, o pai dele havia morrido 2 meses antes. O pai também se chamava Hamlet, o pai era o rei da Dinamarca. Morreu rapidamente, estranhamente, e mais estranhamente ainda, sua mãe, a rainha, se casou com o irmão do pai, ou seja, Cláudio, que se torna rei da Dinamarca, certo? Aquilo deixa o príncipe Hamlet totalmente desnorteado. Por que isso? A mãe nem guardou o luto, já casa com meu tio. Isso é uma usurpação de poder? Caramba, nem passou o luto. Isso beira incesto também. Ele era irmão de meu pai. Como pode isso acontecer? E aí começa o drama do nosso Hamlet, né? E a gente já pega um primeiro possível tema, que é essa reflexão sobre a vida, sobre o mundo, sobre a vaidade, sobre o dia a dia, o que devemos ou não devemos fazer e por que fazemos, né? Porque agimos de determinada maneira, se no final tudo vai virar caveira, né? E nós aproveitamos também para colocar um outro tema muito importante nesse trecho aí, quando ele fala que essa caveira poderia ser até a cachola de um articulador político. E a política permeia, né,
toda a peça de Hamlet, tem logo uma cena no início quando os amigos de Hamlet diz para ele assim: algo de podre no reino da Dinamarca. É uma frase por demais conhecida, né? Por que haveria algo de podre? Porque aparece um espectro, né? Aparece um espectro e supostamente seria o espectro do pai dele que clama por vingança. E esse espectro diz para o Hamlet que ele havia, na verdade, sido assassinado pelo seu irmão, Cláudio, que agora havia usurpado o poder e estava casado com a rainha, certo? Isso deixa Hamlet totalmente desnorteado, né? Então essa corrupção na política, essa ideia do vale tudo na política é tão conhecida por nós atualmente. Mas será que isso começou hoje? Olha que tema forte para a redação. Será que começou em nossos dias? Não, a corrupção sempre existiu. Só no Brasil não, havia no reino da Dinamarca também, né? E claro que a Dinamarca aqui é uma metáfora, né? Então a corrupção presente principalmente na alta política, né? A usurpação do poder, os golpes, né? É tudo que é feito para você conseguir alçar o poder, não importa o que você vai fazer, tá? Então esse algo de podre tem que ser visto por Hamlet, tem que ser descoberto por Hamlet. E aí você tem talvez o tema mais forte de toda a história, de toda a narrativa, que é o tema da vingança, né? Hamlet dialoga com o espectro de seu pai. Isso está no ato 1, cena 5, né? No caso deste livro aqui, seria basicamente nas páginas 78, 79 e 80, né? Em que o espectro se dirige a Hamlet e diz: sou o espírito de teu pai, fadado por certo tempo a andejar à noite e recluso de dia a jejuar entre os fogos, até que os tetros crimes feitos em meus dias queimem e se depurem. Escuta, escuta, escuta! Se alguma vez amaste o teu querido pai, vinga esse assassínio vil e antinatural. Vinga esse assassínio vil e natural se tu amas teu nascimento. Não suportes, não deixes que o régio leito dinamarquês seja um divã funesto de luxúria e incestos. É um tema fortíssimo, a vingança. A vingança que permeia a história da humanidade. Shakespeare escreve esse texto na época do Renascimento, final do século XV, início do século XVI, né? E quando nós pensamos na cultura da vingança, ela é condenada por nossa cultura cristã, né? A nossa formação cristã diz que vingança não, perdão sempre. Mas será que é assim na visão popular? Será que a população não vive sedenta por sangue? Poderia dizer até tarada por sangue, é uma tara por sangue, né? A sede de vingança paira no ar. Vemos isso em nossos dias, acontece a todo momento. Então Hamlet vai ficar desnorteado, mais desnorteado ainda, porque algo houve, algo estranho aconteceu. Ele questiona o espectro, ele tenta comprovar, será que isso é verdade mesmo? Será que foi um assassinato? Mas ele vai planejar a vingança. E até onde a vingança nos leva, né? Quem leu o texto todo, quem assistiu a peça, quem viu algum filme, tem vários filmes, né, adaptados, sabe que a vingança vai gerar uma roda de violência constante. E no final, todos morrem, inclusive o Hamlet. Ou seja, até que ponto a vingança é válida? Olha que Shakespeare está saindo de um mundo medieval em que havia aquela ideia de lavar a honra com sangue, apesar da cultura cristã. Está entrando no mundo do Renascimento, numa visão iluminista, numa visão racional, que pede para você pensar, para você não levar tudo a ferro e fogo. Mas daí? E Hamlet se deixa dominar pela ideia de vingança. Ele quer se vingar de qualquer jeito. E a vingança o deixa fora de si. E aí vem um outro tema possível. Seria o tema da loucura. Afinal, quem é sadio ou quem é maluco nessa sociedade tão doida, né? Ou como dizia aquela música de Caetano, de perto ninguém é normal.
Então, o que seria sanidade? O que seria loucura? Então, ele diz que vai fingir loucura. Fala para os seus amigos que ele terá atos estranhos, atitudes estranhas, porque ele vai planejar uma vingança para saber se realmente o seu tio havia matado seu pai. Então, ele se finge louco. Só que esse fingimento de loucura o vai tornando louco de verdade. Parece, né? Pelas ações dele, ele se torna totalmente louco. E a loucura perpassa no ar, porque ele acaba matando sem querer. Né? Ele acaba matando sem querer o pai da Ofélia, a sua amada. Né? E a amada fica louca com isso. Né? Então a loucura domina a Ofélia também, além de Hamlet. E essa loucura o leva a uma vingança doida, total. Ele perde totalmente o senso de equilíbrio. Né? Então o tema da loucura, até onde vai a sanidade, até onde vai a loucura, é um tema bastante importante. Outro tema que nós podemos achar aqui seria o mundo como representação. Seria o mundo um teatro, onde todos representam, principalmente na política, né? Aquele jogo de interesses em que todo mundo faz aquela máscara, né? Aquela máscara de bom moço, aquela máscara de bom quê? Né? Comete certas ações apenas com propósitos eleitorais, quer criar um palco eleitoral, não importa se esse palco vai ser empilhado por cadáveres ou sangue, nada a ver. Ou se esse palco vai ser empilhado por falcatruas de todo tipo. Mas o mundo é uma representação. Né? E ele até questiona a própria mãe dele, porque ele passa a ter uma certa raiva da mãe dele, por estar como se ela estivesse participando daquilo tudo. E logo no ato 1, na cena 2, na página 60, a rainha pergunta a ele, um diálogo, mas se de fato é, por que contigo parece tão anormal? Senhora, não é só meu manto cor de tinta, nem roupas habituais de tom solene e lúgubre, nem gemidos vazios de suspiros forçados, não, nem o fértil do que me escorre dos olhos, ou o aspecto prostrado de um rosto qualquer, com as formas todas, gestos, ares de aflição, que mostram o que sou. Sim, tudo isso parece, porquanto são ações que alguém deve encenar, mas eu tenho algo em mim além da encenação, e o resto é só cilada e traje de aflição. Ou seja, ele quer superar esse mundo da encenação, ele quer ir além disso. Esse mundo o deixa perdido, o deixa vazio, o deixa louco. Então nada de encenação, a mãe dele estaria encenando também? O tio Cláudio com certeza estaria encenando. Mas será que na corte de Elsinor todos não encenam? E na nossa vida, no dia a dia, será que é uma encenação constante? Será que o mundo é um teatro? Como funciona isso? E aí? Principalmente na alta política, onde geram os podres poderes, enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva ou de sede são tantas vezes gestos naturais. Nisso aí, a gente pode puxar um outro tema, que é a essência e a aparência. A essência e a aparência. Hamlet busca a essência, nunca a aparência. E tem aqui no ato 3, cena 4, quando ele está diante da mãe dele, coloca o espelho no rosto dela e diz: vem aqui, fique bem sentada e não se mova. Não vai sair antes de eu lhe mostrar o espelho, onde verá bem no fundo essa sua essência. Que essência? Como assim? A essência que está escondidinha, a essência que promove esse mundo de aparência, ou o mundo de aparência que disfarça a essência? Olha outro tema bacana aí, né? Outro tema muito interessante seria a palavra. Como a palavra é usada? O poder da palavra, a força da palavra. Num dado momento, Polônio, o pai de Ofélia, pergunta a ele: Senhor, o que está lendo? Ele: não importa, são palavras, palavras, palavras. Isso está no ato 2, cena 2, neste livro aqui, página 95, né? Palavras. E daí?
Será que as nossas palavras são vazias? Será que as palavras fazem parte desse jogo de aparência? Será que as palavras são usadas nesse jogo terrível, horroroso, cafajeste, que é usado cotidianamente, principalmente na política, ou até em casos menores, não importa. Mas o nosso dia a dia nos vê diante do uso da palavra. E quantas vezes nos escondemos atrás da palavra? Dizemos coisas bonitas, bacanas, mas será que nossas ações acompanham essas palavras bonitas? Políticos se apresentam muitas vezes com certos slogans, com certas frases feitas, bonitas, mas são palavras, palavras, palavras. Olha a bela reflexão do Hamlet, né? Um outro tema bem interessante seria a consciência sobre nossa existência, que tem tudo a ver sobre aquele início, a ponta da caveira, né? E aqui está outro solilóquio, né, da frase mais famosa, quando ele faz uma reflexão sobre a vida. Por que nós estamos aqui? Para que nós servimos? Essa consciência nos torna covardes, porque ele não tem força de levar sua vingança à frente. Ele não consegue lidar com isso. E ele diz: ser ou não ser, eis a questão. Saber se é mais nobre na mente suportar as pedradas e flechas da fortuna atroz, ou tomar armas contra as vagas de aflições e ao afrontá-las dar-lhes fim. Morrer, dormir, só isso. E dizer que com o sono damos fim à nossa angústia, aos 1000 assaltos naturais que a carne herdou. Sim, eis uma consumação que cumpre ardentemente ansiar. Morrer, dormir. Dormir, talvez sonhar. Sim, aí está um entrave. Pois no sono da morte, os sonhos que virão, depois de repudiado o vórtice mortal, nos forçam a refletir. E é bem esse reparo que dá a calamidade de uma vida tão longa. Ser ou não ser? Eis a questão. E aí, como Hamlet vai superar a angústia da sua existência, né? Mas, para nós finalizarmos esses temas que estamos colhendo aqui a partir da leitura do Hamlet, né, tem um bastante interessante que pode parecer assim meio escondido, seria a ideia da misoginia, como era o papel da mulher, né? O papel da mulher na sociedade, né? A gente sabe que a mulher vem rompendo, mudando muitas estruturas, né? Ultimamente. Imagina a mulher no século XVI, na época do Hamlet, que nem podia frequentar o teatro, né? Não podia atuar, né? Certo? E como é que a mulher era vista, né? Buscando sempre um casamento, alguma coisa num jogo de interesse ligado ao que a família pedia para ela fazer, né? E tem uma cena que ele diz assim, céus, terra, lembrar que sempre agarrada nele, ele está se referindo à mãe dele, como se o apetite ficasse mais intento com o próprio alimento. E tudo em um só mês, porque em só mês a mãe dele se casou com o tio. Não vou pensar, fraqueza, teu nome é mulher. E aí, fraqueza, teu nome é mulher? Né? Quer dizer, como pode isso? Né? A questão aí, será que ele está se referindo às mulheres no sentido geral? Ou será que é como a sociedade enxergava as mulheres naquela época? Será que a mulher é tão fragilizada, era tão fragilizada e continua tão fragilizada, como ele coloca aqui, como ela está sendo vista aqui, que vai ser apenas um joguete, uma marionete, nesse jogo político e nesse jogo de interesses? Será que ela apenas serve para isso? Ou será que ela consegue romper essa estrutura? E aí, num tema muito interessante, que tem a ver com o que vai buscar toda a ideia do Hamlet, que seria a presença do espectro, né? Como explicar o inexplicável, né? Ou seja, naquela época, ainda não, hoje acho que se acreditam também, né? Nesses fantasmas e espectros, né? Que voltam do outro mundo, né? Certo? Ele responde a seu amigo Horácio, porque pensem que a Inglaterra está saindo do mundo medieval, está sofrendo a influência da reforma religiosa, a reforma anglicana e a reforma puritana. A reforma anglicana e a reforma puritana procura esvaziar esse mundo da superstição, pelo menos
se colocava desse jeito. Mas popularmente tudo continuava, né? E ele diz pro Horácio diz para ele: dia, noite, mas isso é assombroso e é estranho. Ou seja, a presença do espectro. E o Hamlet responde a ele: se é tão estranho assim, dá-lhe boa acolhida. Há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que pode sonhar a tua filosofia. Existem muitas coisas para a gente falar sobre Shakespeare, muitas coisas para a gente falar sobre Hamlet. Mas o tempo é curto para isso, não dá? Seria algo assim grandioso. Nosso objetivo aqui é pensar um pouco na redação da UERJ. Entender que a redação, o tema da redação é sempre puxada das ideias básicas do livro, daquilo que o livro traz, e é trazido para o nosso cotidiano. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, né, após ter feito a leitura, né? Não me preocupei tanto em fazer a narrativa do Hamlet, do que aconteceu exatamente. Eu acho que eu não quero estragar. Se bem que eu já estraguei um pouco, né? Porque eu falei que morre todo mundo no final, até por causa do tema básico, que seria a vingança, e do questionamento sobre essa ideia, né? Para que serve a vingança afinal? E da loucura, né? Ou seja, está todo mundo doido, né? A gente vive numa sociedade de malucos e temos que usar a aparência para sobreviver, deixar a nossa essência de lado. Ou o mundo é um teatro. E ainda a ideia, porque quem assiste a peça, existe uma peça dentro da peça. Tem um grupo que vai apresentar no castelo e o Hamlet dá uma peça para eles representarem. E nessa peça existe a morte de um rei assassinado pelo irmão. E o tio do Hamlet, Cláudio, passa mal ao ver essa cena, né? Ou seja, será que é uma ideia, nessa metalinguagem, né? Uma peça que fala da peça, um texto que fala do texto? Estaria Shakespeare sugerindo que a arte salva, que a arte liberta, que a arte descobre a verdade? Não sei. Pensemos nisso. Quem sabe? Talvez. E se vocês gostaram, dê um like aí, dê uma curtida. E bacana para todos e uma boa prova de redação. Valeu!